Fala aí, galera, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês três pequenos sistemas, mas que vão trazer, três grandes conceitos que nós utilizamos na área do suporte, que é o conceito de autenticação, autorização e auditoria. Esse pequeno sistema de login e senha, por exemplo, você acha que se encaixa em que tipo de conceito? Conceito de autenticação, autorização ou auditoria? Se eu colocar um usuário que já existe e está cadastrado no banco de dados, ele vai entrar, beleza? Então ele está em que conceito? Esse segundo cenário, repare que é um sistema simples, onde eu posso inserir produtos, consultar, fazer atualização de algum dado ou deletar. Mas veja que existe um outro usuário que ele consegue só inserir ou consultar. E tem um outro usuário que eu posso inserir, consultar e editar. Esse segundo cenário, ele está dentro de que conceito? Autenticação, autorização ou auditoria? Veja que um outro exemplo que eu trago para vocês, de uma outra empresa, agora é um RP bem mais robusto, onde eu posso cadastrar produtos, eu posso cadastrar colaboradores, serviços, posso consultar vendas, veja que é um sistema muito mais robusto, Mas veja que tem um usuário que consegue acessar tudo. Tem um outro usuário, que é o usuário caixa, que ele consegue apenas acessar a tela de cadastro, vendas e estoque. E um outro usuário, que é do setor financeiro, ele consegue consultar algumas telas e fazer determinadas funções no sistema. Veja que o usuário caixa, ele só tem acesso à tela de cadastro, vendas e consegue apenas acessar. Ele não pode modificar e nem excluir um cadastro, por exemplo. E existe um outro usuário que está vinculado a um grupo específico, que é o financeiro, e ele tem acesso e ele consegue fazer determinadas funções no sistema. Esse conceito que eu te falei aqui, ele está dentro do conceito de auditoria, autorização ou então de autenticação. E o último exemplo, se eu vim aqui nesse de edição de produtos e clicar em log do sistema, isso aqui é uma autenticação, autorização ou auditoria. Então é isso que eu vou abordar no vídeo de hoje. Vamos trabalhar primeiramente o primeiro conceito mostrando um exemplo real que é a famosa tela de login. A tela de login, ela abrange o primeiro conceito, que é a autenticação. E a autenticação, ela vai verificar se o usuário que foi informado aqui, o usuário e senha, é o mesmo que está sendo armazenado lá no banco de dados. Então a autenticação, ele vai perguntar lá para o usuário quem é você, beleza? Então vamos colocar um exemplo aqui, ó. Aqui é um pequeno projeto que eu fiz usando PHP, bem de boa. Então eu vou colocar aqui usuário teste, o login aqui teste usuário, por exemplo. Vou deixar aqui minúsculo. Então teste usuário. E a senha eu vou deixar aqui MD5 e vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Então eu vou armazenar esse usuário aqui, ó, teste usuário, tá? Com essa senha. Vou clicar aqui agora em executar. Então ele vai executar no banco, beleza? Ó, utilizou aqui. E agora eu posso vir aqui, ó, digitar teste usuário. Vou colocar a minha senha e dar um enter. Pronto, ó, olá teste. Então ele entrou na sessão e agora eu posso utilizar o sistema. Isso é autenticação, tá? Então eu coloquei aqui outros exemplos, por exemplo, o dia a dia do suporte, a senha, eu vou colocar em entrar. Eu entrei então aqui no meu sisteminha, que eu fiz, beleza? Agora, se eu colocar algum outro usuário, se eu digitar aqui, ó, outro usuário e a senha 1, 2, 3, se eu clicar aqui em entrar, ó, esse usuário não existe. Então, a autenticação é a primeira parte da segurança dos dados da empresa, tá? E isso é primordial. Apesar de que existe agora outras formas também de autenticação, como o certificado digital, a biometria, a autenticação baseadas em SMS ou por ligação, E existe também aquela famosa autenticação que vocês já fizeram com certeza no Google, que é quando você põe o seu usuário e põe a sua senha aqui, quando você clica em entrar, e você vai para a segunda camada de autenticação,
que ele manda uma mensagem ou manda um código lá de SMS lá para o seu celular, né? Por exemplo, aqui na empresa, tipo assim, onde eu trabalho, quando eu vou entrar numa conta do Power BI ou do Teams, quando se altera uma senha aqui na empresa, que se altera a cada 90 dias, ele manda uma mensagem lá para o meu celular, tem um aplicativo, né, que é o Authenticator, que eu preciso aprovar no meu celular para poder entrar dentro do meu sistema, por exemplo, lá no computador da empresa, entendeu? Então, existem algumas formas de autenticação, que é primeiro por fator de conhecimento, que é algo que você já sabe, por exemplo, a senha ou o PIN, que é essa primeira forma que nós fizemos. Tem a autenticação que a gente chama de fator de posse, que é algo que você tem, por exemplo, um celular ou um cartão de identidade, né? E tem um terceiro tipo de autenticação que é por fator de inerência, que seria por impressão digital ou por voz, beleza? Então, essa é a primeira camada aqui de controle dos dados. Então, se eu quiser acessar, por exemplo, esse sistema que eu vou mostrar para vocês, esse home aqui, ó, meu cadastro de produtos, ou esse ERP aqui, eu primeiramente preciso estar cadastrado lá no sistema, né? Isso parece ser óbvio, mas quando eu comecei na área do suporte, eu não tinha um pouco dessa noção. Quando o cliente ligava para você e falava assim, ó, não consigo acessar o sistema com meu usuário e senha. Então você já tem que ter essa ideia. O usuário e senha desse rapaz ali ou foi alterado, ele não consegue mais usar esse usuário e senha, vai ter que atualizar o cadastro dele, ou então ele nem existe lá no banco de dados na empresa, beleza? A segunda coisa que a gente vai falar hoje é sobre a famosa autorização. Galera, a autorização vai certificar que o usuário autenticado tem acesso a determinadas telas no sistema, beleza? A autorização vai diferenciar quem tem acesso a determinadas telas ou não. Por exemplo, eu criei esse sistema básico aqui, né, para assim de cadastro de produtos, que esse usuário administrador ele consegue inserir um produto. Então, eu vou colocar aqui um código, ó, descrição, um teclado, uma cor azul, teclado azul, código de barra, a marca, vou colocar líder, grupo, vou deixar em branco, vou clicar em salvar, ó, cadastrado com sucesso. Vou consultar esse produto, ó, ele está cadastrado, então posso colocar lá código, um outro código lá, descrição, vou colocar um mouse, cor preto, esse aqui é o famoso código de barra, a marca, vou colocar multilaser. Clicar em salvar, ó, vou consultar o produto, agora eu tenho o segundo cadastro de produtos aqui no meu sistema. Eu posso editar ele também, tranquilamente, então se eu vim aqui no código, esse código 123, eu quero, sei lá, posso editar aqui e colocar uma outra informação, né? Então eu posso editar e também posso apagar os meus produtos, beleza? Então, o usuário administrador ele tem acesso a essa tela. Se o usuário do caixa, por exemplo, ele for entrar no sistema, repare que o usuário caixa ele só consegue inserir produtos e ele também consegue consultar produtos. Ele só consegue fazer isso e nada mais, tá? Por quê? Porque ele só é autorizado para acessar essas telas. Você do suporte vai com certeza atender cliente que fala assim, olha, eu não consigo consultar a tela de edição de produtos, eu não consigo deletar produtos. Por quê? Porque esse usuário é um usuário caixa, por exemplo, ele faz parte de um grupo que tem acesso apenas a essas telas. Por exemplo, esse acesso aqui, que é o acesso do gerente. O gerente, ele tem acesso à tela de inserir produtos, de consultar produtos e editar. Ele não pode deletar produtos como esse usuário aqui ele pode fazer, né? Se eu pegar, por exemplo, ó, o código 123 e vir aqui, ó, código 123, deletar, quando eu consultar o produto, só tem o primeiro item, beleza? Então, galera, a autorização é isso, tá? É o que o usuário está autorizado a fazer. Eu trouxe um exemplo aqui também do RP, ó. Então, esse aqui é um RP que ele é administrador.
Então ele tem acesso à tela de cadastros, à tela de vendas, financeiro, compras, estoque, fiscal, relatórios. Então ele consegue ver qualquer relatório, ele consegue verificar a tela de cadastro, então tá tudo bonitinho com ele. Agora, por exemplo, esse usuário aqui, ó, a Maria, né? A Maria, ela é caixa. Então, o grupo dela, o grupo de permissão dela que é caixa, só consegue ver essas telas, que é a tela de cadastro, a tela de vendas e a tela de estoque, só isso. Todos esses recursos aqui ela não vai ter acesso. Por quê? Porque lá no seu RP vai ter um grupo de permissão lá, ó, de caixa, que ela consegue só acessar a tela de cadastros, acessar a tela de vendas e acessar a tela de estoque. Ela não pode modificar um cadastro, não pode excluir um cadastro, ela não pode acessar a tela do financeiro, nem de compras, nem fiscal, nem de relatórios. Por quê? Porque ela faz parte desse grupo. Agora, vamos criar um outro cenário. Nós temos aqui um outro cadastro, por exemplo, que é o João, né? O João Silva, que nasceu em uma determinada data, ele faz parte agora do grupo financeiro. Se ele faz parte do grupo financeiro, lá no retaguarda, isso tem todo RP, galera. Lá no retaguarda desse rapaz, ó, do grupo financeiro, ele vai ter acesso a algumas telas, como por exemplo, tela de cadastro, vai conseguir acessar e modificar, ó. Então aqui está a tela de cadastros do financeiro, ele consegue verificar a tela de vendas, aqui ó, tela de vendas, ele consegue também, com certeza, né, acessar a tela do financeiro, então aqui ó, financeiro, ó, repare que esse usuário aqui, que é o usuário do financeiro, ele não tem acesso à tela de compras, ó, tá vendo? Não tem tela de compras aqui. Não tem acesso à tela do fiscal. Quem tem acesso só quem vai trabalhar na parte contábil, né? Na parte fiscal da empresa. Ele não tem acesso à tela de configurações, ó, tá vendo? Não tem acesso à tela de configurações. Então, galera, essa segunda parte que é de autorização é muito interessante e eu demorei um pouco para entender, tá? Mas você tem que compreender o seguinte: dentro de um RP, dentro de um sistema, vai ter um cadastro, né, de vários colaboradores. Cada funcionário faz parte de um grupo e cada grupo tem uma limitação naquele sistema. Ele consegue fazer só determinadas coisas. Quando aquele usuário não tem mais acesso a determinadas telas ou fazer determinadas funções, como por exemplo o caixa. Esse caixa ele só consegue consultar vendas e venda pendente. Ele não consegue cancelar. Quem consegue cancelar é o financeiro ou o gerente. Se esse usuário quiser cancelar uma venda, ele vai ter que chamar o gerente, né? E se ele tentar cancelar, vai abrir uma tela de login e senha e só o usuário e senha de que tem permissão para cancelar uma determinada venda é que vai conseguir utilizar naquela tela que foi bloqueada para aquele usuário específico. Eu demorei, parece ser simples, galera, mas eu demorei e muito para entender esse processo, tá? Eu espero que isso possa ficar claro para você. Então, a autorização é bem interessante, porque ela vai diferenciar os privilégios que são atribuídos a determinados usuários no sistema. Fechou? Espero que tenha ficado claro. Agora vamos para a última parte, que é a parte de auditoria. A auditoria, galera, é nada mais nada menos que tentar controlar o que foi feito dentro do sistema. Então vou voltar para esse sistema aqui que eu fiz aqui, ó, em PHP. Então imagine que o usuário aqui, administrador, eu vou consultar aqui os produtos. Na tela de edição, por exemplo, galera, se eu clicar aqui em log do sistema, quem foi que alterou esse produto? Ó? Por exemplo, se eu vim aqui e colocar assim, eu vou pegar eu vou criar um cadastro aqui novo, rapidinho. 8, a descrição, monitor, a cor preta, código de barra, aqui marcadel, vou salvar, ó, aqui eu vou consultar o produto. Então eu vou querer mudar isso aqui, na verdade eu vou colocar aqui, ó, o código do produto 879 aqui no log e na verdade aqui no nome eu vou colocar assim
monitor LED. Olha só, quando eu clico em salvar, ó, ele vai atualizar esse produto. Ele colocou monitor LED e deixou apenas isso, beleza? Eu quero verificar quem foi que fez essa alteração. O mais interessante, galera, que é a auditoria, é quando o sistema, ele existem logs que ele vai verificar quem foi que fez essa alteração, aonde foi feito, em que momento foi feito, para que algum gerente ou dono possa saber, por exemplo, você faz um cancelamento de uma venda. Quem foi que fez aquele cancelamento? O usuário caixa não tem a autorização para fazer cancelamento de venda. Quem autorizou, então com certeza o sistema vai ter que mostrar um log que vai mostrar qual foi o usuário, qual foi o dia e qual foi o computador que fez aquela alteração, entendeu? Então, por exemplo, se a gente for aqui em editar produtos e colocar logo do sistema, ó, o logo do sistema é basicamente isso. É quando o usuário aqui, ó, usuário João, então no IP dessa máquina aqui, na máquina PDV1, no dia 8 de 9 de 2022, hora tal, alterou a marca do produto. Olha só que interessante. Se o usuário lá não tinha essa permissão, então foi esse usuário João que deu essa permissão para aquele usuário. Então a auditoria é o famoso log do sistema, é o que o usuário fez. Aqui são aquelas pegadas que, tipo, se a gente usar uma metáfora, né? São as pegadas na areia. Não tem como você esconder o que foi feito. O log é para isso. Então é a coleta das informações sobre a criação, alguma alteração ou exclusão de alguma informação ou uso de algum recurso, ferramenta ou tela do sistema. Então, por exemplo, ó, o Antônio aqui no IP tal, na máquina tal, no dia e hora tal, alterou o grupo do produto, beleza? Então espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa diferença entre a autenticação, a autorização e a auditoria. Valeu!